Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET, sempre estou dando as dicas, que é exatamente para você falar para aquele amigo, para aquela amiga que não é assinante. Daí ela pode acessar toda a nossa programação pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Além disso, às 23 horas e 30 minutos, às 11h30 da noite, você pode ter uma reprise aí, você pode ter acesso à reprise e ter toda a nossa programação na sua casa. A gente agradece o carinho, agradece a audiência, a todos os nossos telespectadores. Olha, o programa Algo Mais de hoje está muito legal. Você sabe o que é acupuntura? Sabe? Sabe não? Você vai saber daqui a pouco. Vamos conversar com o Dr. Francisco Cartacho. Ele vai falar sobre acupuntura, vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre este assunto. Teremos também uma conversa sobre a PEC do aborto com a militante do movimento de mulheres, Olga Benário, a jornalista Lenilda Luna. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Pois é, desejamos para você um dia maravilhoso, muita alegria, muita paz divina, né, para a sua família, para você, para os seus negócios, que você coloque em prática toda a sua criatividade, porque senão não vai servir para nada. Criar muito e deixar guardadinho não serve. A gente deseja muita alegria para você, para todos que fazem parte aí do seu rol de amigos, de parentes, né? E a gente quer pedir a você que interaja mais, né? Você que é nosso telespectador, você pode pegar uma caneta agora, já anotar o número do nosso WhatsApp, que é o 98107-9872. Pode mandar vídeos, pode mandar fotografias para a gente. Tem uma equipe de jornalistas aí na produção, todos coordenados pela nossa grande diretora Patrícia Barros e todos com muito interesse de interagir com você. Então você pegou um flagra aí na rua, na escola, no posto de saúde, do HGE, da infraestrutura, colabore com o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Pois é, se a gente não aumentar aí o número de fiscais, a gente não consegue também chegar a lugar nenhum. Começou nesta segunda-feira, dia 4, hoje, né? E vai até o dia 10 deste mês, a pré-matrícula online do ano letivo de 2018 da Rede Pública Estadual de Ensino. Para o ano que vem, o Estado vai ofertar 7.960 vagas em 50 escolas do ensino integral. Para efetuar a pré-matrícula, você pode mandar aí, acessar o site matriculaonline.al.gov.br. Você vai saber como exatamente fazer a sua matrícula online. E agora nós vamos conversar com Lenilda Luna, ela que é militante aí do movimento Olga Benário, né, Lenilda? Primeiro, é uma alegria muito grande ele receber aqui no nosso programa e lhe desejar já um bem-vindo e espero que você venha outras vezes para colaborar com o entendimento dos nossos telespectadores. Obrigada, Ariel, e também saudações aos telespectadores aqui da TV Mar. E agradeço também pela oportunidade de debater esse assunto, que é bastante polêmico, mas é preciso falar sobre isso, né? PEC 181. Fala um pouco, por gentileza, dessa PEC, porque às vezes você até acredito que você deve concordar comigo, a gente ouve muito, né? PEC número X e número Y, e às vezes a gente não sabe exatamente do que trata, o que realmente significa essa PEC. O que é a PEC 181? Não, tem toda a razão essa confusão com PECs, porque nós tivemos uma Constituição promulgada em 1988, que foi fruto da abertura política, da manifestação e da mobilização de vários setores da sociedade e que agora ela vem sendo desmontada e de forma, assim, a retroceder em direitos trabalhistas, direitos previdenciários e nesse bojo também a questão dos direitos da mulher estão retrocedendo e muito, né? Porque essa PEC 181, por exemplo, ela começou a tramitar em 2015 com uma proposta até interessante de ampliação de direitos trabalhistas.
Então, por exemplo, a proposta inicial dela é que a mulher que tivesse um filho prematuro, a licença de 120 dias de maternidade só começasse a contar a partir do momento em que o bebê saísse da incubadora. Então, ela teria, depois do tempo da incubadora, os 120 dias para ficar com essa criança em casa, amamentar, né, toda essa questão. Que a gente até entende que é uma criança que demanda mais tempo da mãe, mais cuidado, mais carinho, né, um tempo mais dedicado, literalmente, para essa criança. Eu acredito que seria algo muito justo. Porque enquanto o bebê está na incubadora, a mãe não tem convivência com ele, né? Ele fica, a convivência dela é mínima, porque ele está terminando o prazo que ele teria de formação, que seria na gestação. Por algum motivo, essa gestação ela não prosseguiu até o final, então esse tempo de incubadora não contaria, a proposta seria essa, para a licença maternidade. Então, quando o bebê sai da incubadora, ela iria para casa, teria os 4 meses para ficar com a criança. Agora, no meio dessa discussão, dentro da comissão especial da Câmara para elaborar essa PEC, para debater essa PEC, então, alguns deputados introduziram um outro debate que está sendo feito de outra forma, o Estatuto do Nascituro, mas estancou porque é um assunto polêmico, e eles colocaram, por isso que a gente chama de cavalo de Troia, porque sorrateiramente essa discussão foi introduzida na PEC 181, que é o quê? Quando você coloca na PEC os direitos desde a concepção e não desde o nascimento, você tornaria criminosa qualquer tentativa ou qualquer aborto, mesmo nos casos que estão previstos em lei desde 1940. Os legisladores de 1940, com muito bom senso, elegeram 3 casos em que o aborto deve ser feito pelo serviço público, com todo o acompanhamento psicológico e médico a essa mulher. Tá, e quais casos? Os casos de estupro, ela foi estuprada e depois descobre que engravidou. Ela tem o direito legal de abortar essa criança, se ela não tiver condições... Isso independente de quantos meses de gestação? Não, o aborto no Brasil ele é feito até o 3º mês, né? Ela teria que, assim que percebesse a gravidez, ela procura o serviço de saúde e faz o aborto com todo o acompanhamento. A lei prevê esse caso e dá essa condição a essa mulher. No caso de bebê anencéfalo, que é o que constata que o feto que está sendo formado não tem cérebro, então ele não vai ter uma sobrevida, né? Pode até nascer, mas ele não vai se desenvolver, porque não tem cérebro. Então, para essa mulher não ter uma gestação de um bebê anencéfalo, que custaria muito a ela, a lei prevê também que ela possa abortar. E no caso também de constatar risco à saúde da mulher, né? Aí só um clínico médico, um médico poderia dizer quais são esses casos, talvez insuficiência cardíaca ou outra questão, que se ela levasse a cabo a gestação, ela poderia morrer. Então, nesses 3 casos, a lei, desde 1940, já garante o direito à mulher de abortar. Aí, com isso, se for a partir da concepção, então, em qualquer momento, vai ser crime o aborto. Pois é. E para nós, feministas, que defendemos a descriminalização do aborto, nós consideramos que o aborto tem que ser discutido como uma questão de saúde pública, até porque no Brasil acontecem 1 milhão de abortos clandestinos por ano. É um número muito alto. Eu trouxe alguns dados aqui, pode ficar só para você ver como é absurdo. 1 milhão de abortos. Pois é, e criminalizar a mulher não vai diminuir o aborto. Isso já foi comprovado em países, inclusive, onde o aborto é legalizado e a mulher tem condição de ir a um hospital e conversar abertamente sobre o assunto com a equipe multidisciplinar. Muitas vezes ela até desiste. Se ela percebe um acompanhamento, porque o aborto não é uma coisa que você faz, vou ali fazer um aborto, é um ato de desespero. Mas aí acredita-se que a preocupação é essa, né? Se banalizar mesmo, ficar livre, o que pode acontecer, o que a gente imagina que pode acontecer, é banalizar mesmo. Vou ali fazer um aborto. Não, mas não é assim, Ariel. Não, a né? gente tem uma sociedade encarceradora. Nós imaginamos que tudo a gente pode resolver com prisão. Então, vamos diminuir a maioridade penal para prender esses meninos, vamos prender essas mulheres que abortam. Vamos prender, a gente vai lotar a cadeia e não vai resolver um problema social. O problema está lá atrás, na educação. Não é brandindo com ameaça de prisão que você resolve um problema social, nenhum deles, muito menos esse. E aí a gente teria o quê? Se a gente coloca aqui
tem um dado de um número grande de mulheres que faz aborto, imagine se essas mulheres forem presas por conta disso, a gente só vai ter uma superlotação na cadeia. E tem outra coisa, Ariel, se uma mulher, por algum motivo íntimo dela, né, ou desesperador, ou porque está sozinha, ou por vários fatores, ela resolve abortar, ela vai abortar clandestinamente. E se ela não tiver a possibilidade de conversar com ninguém, porque ela pode ser considerada uma criminosa, então ela vai correr risco de vida sozinha. Então, criminalizar o aborto não resolve. Essa PEC ainda não foi aprovada. Não, ela não tem nem previsão para ir ao plenário. Sendo aprovada, o que muda é exatamente isso, é continuar a coisa bem clandestina mesmo, e os riscos ainda são maiores para essas mulheres. Com a diferença de que, por exemplo, mulheres ricas vão continuar se beneficiando de clínicas clandestinas com garantia de luxo e de segurança. E mulheres pobres, à periferia, vão morrer tomando comprimidos ou com outra forma, né? Ou vão ficar bastante prejudicadas, debilitadas, com a saúde atingida. Veja, não lembro qual foi o mês exatamente, nem o ano, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, que eu vi uma pesquisa, salvo engano também americana, que as mulheres que abortam, uma grande parte dessas mulheres passam a ter problemas psíquicos, problemas psicológicos intensos, né? Depois de alguns anos. Isso você conhece essa pesquisa? Não, mas eu sei que problemas psíquicos pode ter uma mulher que seja obrigada a ter o filho de um estuprador. Imagine que o estupro já é um crime hediondo e uma violência terrível para uma mulher. Aí, de repente, ela já passa por esse trauma do estupro. Aí ela descobre que engravidou do estuprador. Se ela for obrigada a prosseguir com essa gestação, ela pode ter traumas psíquicos enormes. Ariel, você imagine que a gestação comum, assistida pela família, com todo carinho, com toda vontade de ter o filho, já existe o risco de uma depressão pós-parto. A gente já teve casos aqui emblemáticos de mulheres com depressão pós-parto, mesmo com todo o acompanhamento. Você imagina a depressão durante uma gestação de um filho que é fruto de uma violência, de uma grave violência contra a mulher. Então, assim, nós entendemos que existam as motivações religiosas e respeitamos. Respeitamos os princípios das religiões, os católicos, espíritas, evangélicos, mas os princípios religiosos, desde que eu entendo, eles são de livre-arbítrio. Quer dizer, a pessoa escolhe seguir, escolhe aceitar, é de fórum íntimo. Ninguém pode ter uma religião imposta. Então, não se pode ter leis impostas a partir de princípios religiosos, principalmente para uma sociedade que é laica, né? Existem pessoas que não seguem religião nenhuma e mesmo dentro das igrejas existem divisões, porque dentro da Igreja Católica, por exemplo, se você procurar no Facebook, tem um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir, que defende o aborto, a descriminalização do aborto. Divergência tem dentro da casa da gente... Então, né, na religião, em todos os lugares, eu concordo plenamente. As leis, elas têm que traduzir isso, a diversidade da sociedade. Elas têm que ser o mais genéricas possível. Isso não impede que, por princípio religioso, as igrejas determinem aos seus fiéis que não pratiquem, que não façam, mesmo em casos excessivos. Vai depender aí do fórum íntimo de cada um. Existem grupos de mulheres que gestam bebês anencéfalos e conseguem amá-los pelo tempo que elas viverem. Isso que eu ia falar. Às vezes é uma escolha, não pode ser uma imposição. Ninguém ama por imposição. Porque era isso que eu ia falar com você aqui, porque a gente conhece mulheres, famílias, né, que têm bebês que poderiam ter sido abortados, e essa mulher, essa família, hoje fala que a alegria da vida dela é aquele bebê, é aquela criança, é aquele filho. E isso, como você falou, mas não pode ser uma imposição. Não, né? São exemplos muito importantes, exemplos que traduzem uma lição de vida, mas isso é uma escolha, uma decisão que a família tomou, né? Certo. Agora, a PEC foi aprovada. Tem algum plano B? Tem algo que o movimento pretende fazer? Ou venceu, parou, acabou? A questão agora é não aprovar essa PEC, não permitir que ela seja aprovada, debater com a sociedade e continuar a luta, porque a gente sabe que as mulheres vão continuar abortando e vão continuar morrendo, com PEC ou com lei ou sem lei.
Então, a gente precisa, como a gente colocou, atacar as questões sociais. O que leva as mulheres a optarem por aborto, muitas vezes é falta de opção, de condições, né? Existe toda uma questão que tem que ser avaliada de forma multidisciplinar. Aí entram estudos sociais, psicológicos, médicos, tem que ser uma questão avaliada como uma questão de saúde pública, não uma questão de dogma. Eu acho interessante quando você fala da questão da que a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher, né? Em alguns casos específicos. Você não está falando de banalizar o aborto, mas em alguns casos específicos que seja revisto isso aí. E aí alguns parlamentares contrários à PEC 181, é necessário também que essas pessoas possam estudar mais o caso, né? Foram 18 homens, né? A única mulher que estava nessa comissão, que foi a deputada Érica Cocai, votou contra. E é muito difícil, convenhamos, que os homens entendam toda a questão que está relacionada a uma problemática tão particular para as mulheres. Lenilda, olha, o diretor já me falou que acabou o programa, acabou o tempo da gente aqui. Agora, eu queria que você deixasse um recado aí, um contato, como é que as mulheres podem entrar em contato com vocês. Eu gostaria muito de saber mais um pouco sobre esse movimento Olga Benário, só que infelizmente o tempo acabou. Eu passava a tarde todo dia com essa mulher aqui conversando, né, Márcio? Obrigada. Olha, então. Tiago, vamos marcar uma outra oportunidade com ela para a gente falar sobre esse tema. Pode me convidar aí, que eu venho. Ótimo. Veja aí, deixa para o pessoal aí o endereço, o contato aí pela internet. A forma mais fácil de nos encontrar é pelo Facebook. Nós temos uma fanpage, o Movimento de Mulheres Olga Benário. É um movimento feminista nacional. Por isso, se você colocar lá na busca Movimento de Mulheres Olga Benário, vai encontrar de todos os estados e vai encontrar a fanpage nacional. A nossa é bem simples, né? Movimento de Mulheres Olga Benário Alagoas. Encontra lá. E tem também os meus contatos, a Lenilda Luna, no Facebook, no Instagram, no Twitter, a Lenilda Luna. E eu tenho também um blogzinho no Facebook, que é Uma Militante, que aí eu falo que a gente milita em várias áreas, né? Eu sou do movimento sindical, do movimento de mulheres. Aí, para traduzir esse cotidiano aí de militância, eu coloquei um blog, Uma Militante. A mulher amada por muitos e talvez até odiada também por alguns, né? A mulher, militante mesmo. Lenilda, um prazer imenso ter conversado com você aqui. Falar com o Tiago já para a gente marcar uma outra oportunidade, viu? Tá ok, prazer Ariel. mesmo, alegria muito grande. Prazer foi meu, tá obrigada. Gente, olha, vamos conversar daqui a pouco com o doutor Francisco. Ele vai falar sobre acupuntura. A acupuntura, muita gente não sabe, não conhece, né, detalhes, e a gente vai conversar exatamente com o doutor Francisco, ele que vai falar sobre acupuntura. Daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo, a gente volta já.